Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 4, dos versículos 42 ao 44. E aqui, na versão da Bíblia Mensagem, diz que Jesus procurou um lugar isolado para ficar, mas mesmo assim muitas pessoas foram atrás dele, o povo foi atrás dele. E quando encontraram com Jesus, imploraram para que ele não saísse daquela região. E Jesus aqui dá uma resposta que pode até parecer um pouco ríspida, né? Ele diz: vocês não percebem? Eu tenho que pregar a mensagem do reino de Deus em outras cidades, porque essa é a obra que Deus me mandou fazer. E a partir disso, nesse meio tempo, ele continuou também pregando nas sinagogas ali da região da Galileia, onde ele estava. E é muito interessante porque Jesus tinha plena consciência de que o reino de Deus precisava ser pregado, a mensagem precisava ser levada, ou seja, o reino de Deus é um reino de ação. Jesus não poderia se concentrar apenas em uma região, ou apenas nas sinagogas, ou apenas a algumas pessoas. Ele teve os seus discípulos próximos de si, mas os discípulos não ficaram, não era ele quem dava atenção aos discípulos, mas eram os discípulos que o seguiam para aprender com ele. Jesus era uma espécie de rabino, era uma espécie de mestre da lei que ensinava para o povo, ensinava principalmente para os seus discípulos, o que era o reino de Deus, o que a escritura sagrada dos judeus, a lei, a Torá, os profetas, etc., o que aquilo, qual era a aplicabilidade, a aplicação daquilo naquele tempo. Então, Jesus era uma pessoa de ação. Jesus não ficava esperando e não era apegado a pessoas. E aqui fica um ensinamento importante para a igreja. A igreja não deve ser apegada a pessoas ou a regiões. A igreja tem de estar em constante ação, em constante movimento. Viver a imitação de Cristo, como nós temos falado aqui na Ibrave repetidamente, não é ser um crente de domingo, não é ser uma pessoa que frequenta a igreja e diz: olha, eu sou cristão. O cristianismo ele envolve algo além do eu e Deus. O cristianismo é eu, Deus e você, eu, Deus e o outro, eu, Deus e o meu semelhante, E essa noção de nós e os outros, nós, Deus e os outros, ela implica necessariamente ação. A ação de estar fazendo algo pelo reino de Deus. A ação de estar em comunidade, como Jesus esteve aqui, e dizendo uns aos outros: vocês não percebem? Nós temos que perceber, nós temos que entender que devemos pregar a mensagem de Deus, devemos levar o reino de Deus a outras pessoas e a outras localidades, não apenas onde estamos. E eu não estou falando de missões internacionais, porque isso no Brasil é algo muito batido, é algo que já é feito e muito propagado. Muitas vezes nós estamos nos preocupando com as missões internacionais, com pessoas lá na África, na Ásia, e estamos esquecendo do bairro vizinho, estamos esquecendo da molecada do prédio, estamos esquecendo dos nossos familiares, dos nossos parentes, estamos esquecendo que precisamos pensar maneiras de levar a mensagem de Deus para os bairros em redor de onde estamos. Não só no redor da igreja, mas no bairro vizinho, no outro bairro, Na nossa realidade aqui da Ibrave, eu estou falando de uma maneira genérica, Mas na nossa realidade aqui na Ibrave, Santana, Jardim São Paulo, Tucuruvi, outras partes do Tremembé também, e não só Bortolândia, ou Jardim Joamar, ou Furnas, que estão ali ao lado de onde nós estamos, de onde nós fomos plantados como igreja. Então, a mensagem de Jesus aqui, a resposta dele para as pessoas, ela tem que ecoar muito forte nos nossos ouvidos e no nosso coração. Nós temos que perceber que precisamos pregar a mensagem do reino de Deus. Precisamos nos envolver nas ações da igreja que visam ser ações evangelísticas, não só o evangelismo em si, mas um chá de mulheres que tem a intenção de ser evangelístico, um culto que tem a intenção de ser evangelístico, um ministério que tem a intenção de acolher bem, de fazer com que a pessoa que visita a igreja pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez, ela se sinta acolhida, abraçada, sinta-se em casa.
é ajudar numa obra social, é pensar o que pode ser feito, por exemplo, no instituto que nós estamos montando. Enfim, aqui estou usando realidades da IBRAVE. Se você não é da IBRAVE, você com certeza tem algo na sua igreja, que a sua igreja fazendo em conjunto tem como visão, e tem de ter essa visão, de levar a mensagem, de pregar o evangelho, de evangelizar, de abraçar pessoas, de ter mais pessoas próximas do reino de Deus. Então, que nós não estejamos presos aqui a somente as sinagogas da Galileia ou a um povo, como as pessoas queriam que Jesus estivesse. Que nós pensemos grande, que nós pensemos em regiões, em outras pessoas, em interagir, agir e nos engajar nas atividades da igreja que visam evangelizar. Deus abençoe você. Até amanhã.